Olá, boa tarde para você, boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana, para todos que nos assistem a partir de agora. Hoje é quinta-feira, dia 1º de julho. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal deflagra a Operação Rebotalho, que investiga a compra de respiradores na Secretaria de Saúde de Natal. Presídios voltam a ter visitas presenciais a partir de hoje. Natal não está aplicando primeira dose da vacina contra a Covid hoje por falta de doses. Estado começa a distribuir aos municípios mais de 80 mil doses de vacinas AstraZeneca e Pfizer. Paciente com Covid que usou terapia de ECMO tem alta da UTI e ao som de muito forró. E a explicação de um meteorologista para o pôr do sol intensamente alaranjado de ontem. O Bora RN está no ar. E a gente começa com a bomba, né? Porque a Secretaria de Saúde de Natal amanheceu com a presença da Polícia Federal. Pois é, Mário, a Operação Rebotalho, que tem esse nome diferente, mas a gente vai explicar aí agora na matéria, foi deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Federal, também com apoio do Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, e ela investiga alguns contratos na área da saúde aí firmados pela Secretaria de Saúde aqui da capital potiguar durante a pandemia. Os policiais federais e servidores da Controladoria Geral da União entraram na secretaria no início da manhã e analisaram documentos e equipamentos eletrônicos. A Operação Rebotalho investiga possíveis crimes de dispensa indevida de licitação e peculato na aquisição de respiradores usados pela Secretaria de Saúde de Natal. A operação ganhou esse nome em alusão ao estado dos equipamentos adquiridos pela Secretaria de Saúde de Natal. Rebotalho significa algo que não tem mais valor ou utilidade. Os elementos indicam, segundo a Polícia Federal, que os aparelhos respiradores adquiridos pela Secretaria são sucateados, chegando a 15 anos de uso, e que parte deles possui origem clandestina. Conversar com as pessoas que realizaram a compra, com as pessoas que receberam esses equipamentos e que colocaram em uso. Eu acho muito pouco provável que a nossa equipe tenha recebido um equipamento sem condições de uso. 20 policiais federais e 4 servidores da CGU cumpriram 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela 14ª Vara Federal em Natal, no Rio Grande do Norte, Goiânia e Aparecida de Goiânia, ambas cidades de Goiás. O Ministério Público Federal também participa da operação. As investigações começaram após a instalação de um inquérito policial em novembro do ano passado, com base em uma auditoria da CGU, que identificou indícios de montagem e direcionamento da dispensa de licitação, além de superfaturamento no valor de R$ 1.433.340. Vejam só a situação, em situação de pandemia, se falar de superfaturamento. Todos vocês são testemunhas de quando se iniciou essa pandemia, quando ela se instalou, existiam preços os mais variados possíveis. Então, se falar em superfaturamento, é muito prematuro, porque você não tem como comparar preços. Ainda hoje, durante essa pandemia, você compra, por exemplo, medicamentos, você compra medicamentos de R$20, de 300, de 150, o mesmo medicamento. Primeiro você tem que encontrar no mercado, esse é o primeiro passo, e depois você tem que negociar preço. Então, se falar de superfaturamento, eu acho muito prematuro, eu acho que não é muito prudente, não. A Justiça Federal autorizou o bloqueio desses valores em contas dos envolvidos. Os investigados poderão responder por dispensa indevida de licitação e peculato, e, se condenados, podem cumprir penas de até 17 anos de reclusão. A Secretaria de Saúde de Natal tinha prometido até o final do dia, Mário, uma nota, mas aí chegou agora há pouco uma nota da própria Prefeitura do Natal. Chegou agora, então eu vou ler aqui junto com vocês. A Prefeitura do Natal, através dessa nota oficial, esclarece que colaborou e disponibilizou todas as informações solicitadas pela CGU, né, a Controladoria Geral da União, que vem realizando auditorias não só aqui, mas em todas as pastas do país. E que, sobre a deflagração da operação, reafirma que o processo
processo de contratação é lícito. Isso porque a aquisição dos equipamentos se pautou por uma lei que, mesmo editada para facilitar os processos de compras, a SMS teria optado por realizar, mesmo assim, levantamento de preços e de mercado a fim de comprovar que a aquisição se daria do modo mais vantajoso e econômico possível, como de fato aconteceu. Basta comparar os preços dos concorrentes. Nessas circunstâncias, os ventiladores pulmonares adquiridos foram da marca Spectrum e eles foram comprados diretamente do representante da fábrica no valor de R$ 108 mil, que tem uma reconhecida atuação na área de mercado. No que diz respeito à funcionalidade, porque a gente viu aí que a denúncia é de que esses respiradores teriam aí 15 anos, seriam sucateados. Não teriam realmente condições de uso, em que paira a acusação que eles seriam inservíveis. A Prefeitura esclarece que os aparelhos estão funcionando perfeitamente, inclusive sendo o aparato para o salvamento de inúmeras vidas humanas. Aí ele cita aqui ainda uma outra oferta que teria sido feita pela empresa Le Monde, de respiradores idênticos, mas da marca Philips, mas que teriam um valor unitário de R$ 150 mil. E aí eles nem teriam levado em consideração, teriam optado aí realmente pelo que fosse mais em conta. E diz ainda que os valores que redundaram nessa contratação chegaram, inclusive, a ser discutidos com o Ministério Público Estadual, justamente visando aí evitar qualquer irregularidade no processo. Por fim, a Prefeitura informa que vai continuar colaborando para esclarecer qualquer tipo de irregularidade. É isso. Tá certo, então a gente vai seguir acompanhando, né? Como sempre, notícias como essas. Então, aí é que temos que acompanhar mesmo. Enfim, vamos mudar de assunto, porque presídios do Estado voltaram a ter visitas presenciais a partir de hoje, mas esse retorno vai acontecer de forma parcial e respeitando alguns critérios. As unidades só serão autorizadas a receber visitante se não houver registro de casos Covid entre servidores internos. E o município onde ficam esses presídios precisam estar com a taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo de 80%. O retorno parcial das visitas presenciais nas unidades prisionais do Rio Grande do Norte foi aprovado no final do mês passado pelo Comitê de Crise de Covid da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Nesse primeiro momento, nem todas as unidades serão contempladas. Um dos principais critérios para liberação é a taxa de ocupação de leitos abaixo dos 80% no município onde fica a unidade prisional. Existem vários critérios. Os mais importantes são que a unidade prisional não possa ter nenhum servidor infectado, nenhum preso infectado, nenhum interno infectado por Covid e que o sistema de saúde daquela região, do município, esteja abaixo de 80% de ocupação dos leitos dos hospitais. As visitas foram retomadas aqui no complexo penitenciário de Alcaçuz, que inclui a penitenciária Rogério Coutinho Madruga, conhecida como Pavilhão 5, e em outras 8 unidades prisionais. São elas a Cadeia Pública de Natal, Cadeia Pública de Ceará-Mirim, Cadeia Pública de Nova Cruz, Complexo Penal João Chaves masculino e feminino, Penitenciária Estadual de Parnamirim, Penitenciária Estadual do Seridó, no Centro de Detenção Provisória Feminino de Parnamirim e na Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento. Existem os protocolos. O primeiro deles é o distanciamento, né? Usar os equipamentos de segurança, luvas, usar máscaras. E a gente faz uma pequena entrevista para saber se o visitante está com algum sintoma de Covid ou sintoma de gripe. E se assim estiver tossindo, com tosse, febril, porque tira a temperatura, aí a gente pede que não visite e que retorne outro dia para fazer a visita. O sistema prisional do Rio Grande do Norte tem cerca de 12 mil presos. Desde o início da pandemia, 694 internos foram atingidos pela doença, o que corresponde a pouco mais de 5% do total de presos. O controle dentro das unidades é importante tanto para a saúde dos servidores, como também para a sociedade como um todo. Quando a gente cuida da saúde do preso internamente, a gente trabalha e contribui para que este preso não piore e não tenha que ocupar um leito de hospital, onde o cidadão de bem tenha que ocupar.
E ontem, uma troca de farpas entre o governo federal e o estadual mais uma vez tomou conta do cenário político digital. Tudo começou com essa postagem aí que vocês vão ver do ministro das Comunicações do Potiguar, Fábio Faria. Nela, ele expõe um ranking em que o Rio Grande do Norte aparece como lanterninha no quesito distribuição de doses de vacinas contra a Covid, tendo distribuído apenas metade, 50% das doses recebidas do Ministério da Saúde aos municípios. Aí o governo do estado, que possui um portal chamado RN Fato ou Fake, divulgou essa outra notícia aí, desmentindo o tweet de Fábio Faria, explicando que, na verdade, o governo estadual já distribuiu perto de 90% das vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as doses que estão armazenadas, correspondentes a 10%, são as vacinas destinadas à segunda dose e as da reserva técnica. Aí o ministro da Saúde entrou na história, aí na confusão digital, e também, através do Twitter, desmentiu o governo do estado, dizendo que o governo era, sim, o 27º, portanto, o último aí nesse ranking nacional. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde hoje e eles reiteraram a informação de que 89% das doses já foram distribuídas. O dado pode ser constatado no RN Mais Vacina. O problema parece ser na atualização dos dados por parte dos municípios daqui do Rio Grande do Norte. E olha, Natal não está aplicando a primeira dose da vacina contra a Covid-19 hoje, viu? Segundo a Secretaria de Saúde, todo o estoque para as primeiras doses já foi utilizado. Com isso, as pessoas com 44 anos ou mais precisam esperar até pelo menos amanhã, quando novas doses devem ser distribuídas às unidades. Mesmo assim, a segunda dose da vacina Oxford-AstraZeneca continua sendo aplicada normalmente para quem apresentar o cartão de vacina e tiver, claro, tomado a primeira dose há pelo menos 85 dias. E a chegada de vacinas ao nosso estado e o retorno gradual das aulas presenciais em Natal são alguns dos destaques de hoje. As aulas presenciais nas escolas municipais de Natal devem ser retomadas aos poucos a partir da próxima quarta-feira, dia 7 de julho. Será o início do ano letivo 2021 e o retorno deve começar pela educação infantil. As aulas na rede municipal de Natal estão suspensas desde 17 de março do ano passado por causa da pandemia. Segundo a Secretaria de Educação, os CMEIs já estão com a estrutura readequada para o retorno presencial. O estado do Rio Grande do Norte começa a distribuir hoje um lote com 67 mil doses de vacinas do imunizante AstraZeneca Fiocruz, conhecida como vacina de Oxford, que chegou ontem ao estado, assim como o lote com 17.550 doses da Pfizer, que chegou hoje pela manhã. Todas as doses serão destinadas para a aplicação da primeira dose da vacina. As da AstraZeneca vão ampliar a faixa etária do público-alvo e as da Pfizer devem atender trabalhadores da indústria e do transporte coletivo, assistentes sociais e lactantes com bebês de até 12 meses. A CPI da Covid, Comissão Parlamentar de Inquérito instalada na Assembleia Legislativa do Estado para investigar contratos do governo durante a pandemia, deve começar os trabalhos na próxima semana. Com a eleição do presidente e vice-presidente da CPI, e o presidente deverá indicar o relator dos trabalhos. Segundo o deputado Kelps Lima, na próxima semana, os membros da CPI devem planejar quem será chamado para depor e convidar órgãos de fiscalização a atuarem junto à CPI. É hora do intervalo e você não saia daí porque a gente vai exibir ainda hoje, no próximo bloco, uma reportagem sobre a primeira paciente que usou o pulmão artificial durante a pandemia e se recuperou. A novidade é que ela recebeu alta da UTI ontem à tarde, na maior alegria, ao som de sanfona e de muito forró. E ainda, Mari, tem a explicação meteorológica para aquele pôr do sol intensamente laranja que pôde ser visto ontem no finalzinho da tarde, pelo menos aqui em Natal. Não sai daí. Uma notícia muito boa agora, né, Mari? Porque ontem recebeu alta da UTI a primeira paciente aqui do estado que teve Covid-19 e se tratou com o ECMO, essa terapia que é super diferente e nova aí no país, né, Mari? É, do pulmão artificial, assim, que a gente conhece mais. Agora a expectativa é pelo encontro com a filhinha dela, porque ela foi entubada, internada logo após o parto. Vamos ver um pouquinho como foi essa alta ontem. Bora, Maria!
O dia tão esperado depois de 60 na UTI, dos quais 30 foram dependendo disso aqui, um pulmão artificial, dispositivo que salvou a vida de Maria do Céu de Paiva, de 36 anos. Ela é a primeira paciente na pandemia a se recuperar com auxílio da ECMO aqui no estado. Do Céu tinha acabado de dar à luz a primeira filha quando agravou de Covid e não pôde sequer conhecer a bebê. Mas agora esse encontro está próximo. Ela foi para um leito clínico e deve receber alta e ir para casa nos próximos dias. Agradecer aos milhares de mensagens que a gente recebeu de conforto, de apoio, de esperança. Toda a equipe estava muito feliz, muito embora todos muito atentos a toda a evolução dela nesses momentos iniciais sem ECMO, mas todos muito felizes pela vitória que a paciente atingiu. A saída da UTI tinha que ser do jeito que ela gosta, ao som do ritmo preferido, o forró, com a presença da família e de todos os profissionais da saúde que contribuíram para o tratamento dela. A minha experiência de renascimento, eu quero agradecer a todos que cuidaram de mim, que deram minha alimentação, o pessoal da limpeza, todo mundo por igual. Eu sou eternamente grata. Muito obrigada. Inclusive foi esse acolhimento, essa atenção, a medicina humanizada que fez diferença e deu forças para Maria do Céu vencer, segundo os médicos. Na fase mais grave da doença, ela chegou a saturar 20%, quando o ideal é acima de 95%. A gente vinha buscando o despertar dela, ela foi um despertar bem difícil, né? E quando ela despertou, a gente buscava trazer coisas que ela gostava, através de música, através de contar a história para ela, para que ela se mantesse mais acordada e se mantesse esperançosa. Você queria ouvir essa cantora? Não, essa eu sou novinha, eu conheço os forró mais de agora. O Safadão, a Rodada. Esse tratamento humanizado serve como tratamento para a família, né? Porque toda a família fica doente, na ansiedade. Jéssica é enfermeira perfusionista, especialista em ECMO e passou 12 horas por dia durante um mês inteiro nos cuidados especiais a Maria do Céu. Ela ficou acordada durante boa parte do tratamento e foi onde eu consegui estabelecer uma relação de confiança com ela. Todos os dias, pouco a pouco, eu sempre ia falando muito sobre a família dela, sobre a filhinha, o marido. E ele conseguiu vários vídeos de cantores famosos, emanando muita energia positiva para ela. Estamos torcendo pela sua recuperação. O sucesso da ECMO, o pulmão artificial nesse caso, serve de exemplo para a importância de incorporar esse dispositivo ao SUS, para que seja acessível a quem precise em todo o país. O uso dele é caro e nem mesmo os planos de saúde cobrem totalmente os custos. Como esse tratamento não é disponibilizado pelo SUS, a gente fica se perguntando quantas pessoas, quantas vidas não teriam sido salvas se as pessoas tivessem acesso a esse tratamento. E quantas vidas ainda podem ser salvas se esse tratamento caro, né, não vamos negar, foi incorporado ao SUS. Mas, inclusive, esta semana, o Ministério da Saúde negou essa incorporação ao SUS, aos hospitais públicos. É uma notícia triste, por isso que a gente vai conversar aqui rapidamente com o cirurgião cardiovascular, doutor Renato Marques, especialista em ECMO pulmão artificial, que estava à frente desse caso, junto ao doutor Hugo Paiva. Ele vai explicar para a gente por que o Ministério da Saúde, né, negou essa incorporação ao SUS. O que é que acontece, doutor Renato, que ainda falta esse entendimento maior da importância desse dispositivo? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Mariana. Realmente a gente recebeu essa notícia no dia 25, a decisão do CONITEC, ele não incorporando a terapia ECMO no ambiente do SUS. A justificativa é em relação ao caráter que eles relatam ser ainda experimental, os custos muito elevados e em relação ao número de pacientes. Mas isso vai acabar levando um grande prejuízo para a população em geral,
A ECMO não é só usada no ambiente do COVID, ela é muito importante para os programas de transplante cardíaco, transplante pulmonar. E se a gente ficar enxergando apenas o custo direto dessa terapia, que só vai salvar um tipo de paciente, isso não é verdade. Né? Assim, quando um hospital ele tem uma equipe treinada em ECMO, a assistência geral desse hospital melhora. Então, a gente conta com a ajuda da população para ocorrer uma certa pressão, alguma campanha para que isso volte. Essa discussão já é longa, vem desde 2015, e a gente espera que isso se reverta. Existem alguns projetos de lei andando na Câmara, que isso também ajude a introduzir a ECMO no ambiente dos SUS e também no rol da ANS para os convênios serem obrigados a pagar. Renato, se isso acontecesse, provavelmente também estimularia a formação de novos profissionais, né, que buscariam essa especialização, porque tem pouquíssimos, inclusive, aqui no estado, né, Renato? Quantos são? Quantos de vocês são aptos a operar, né, digamos assim, tanto a que fazer funcionar? O doutor Renato recebe muitas ligações do interior do estado, famílias desesperadas por a ECMO, pelo pulmão artificial, e não dá para implantar porque não tem profissional suficiente, não é isso? Exatamente. 7 profissionais certificados pela ELSO, que é a entidade responsável pelo treinamento, e com certeza a gente teria um número maior de pessoas engajadas nesse tratamento. A gente viu isso no tratamento da Maria do Céu, o número dos profissionais, a vontade ali do lado, e eu acho que a ECMO sendo introduzida, ela vai virar como se fosse de uma UTI. Eu acho que a ECMO vai para esse caminho também, mas que a gente precisa desse apoio dos gestores para que isso aconteça. Ok, muito obrigada então, Renato Max, cirurgião cardiovascular, que falou aí sobre a ECMO e essa negativa do Ministério da Saúde em incorporá-lo ao SUS. Obrigada, a luta continua, Renato? A gente espera dar essa notícia boa um dia. Obrigada, doutor Renato. E olha, quem não viu o pôr do sol ontem perdeu um visual deslumbrante, viu? Um céu intensamente alaranjado. Segundo o meteorologista Weber Gonçalves da UFRN, o céu fica avermelhado aí com esses tons de laranja no final da tarde já por causa da atmosfera. Isso é natural. É que ao meio-dia o sol vem de cima para baixo, então ele atravessa uma camada menor de poluentes, mas no entardecer os raios solares atravessam uma camada maior de poluentes e componentes atmosféricos. E como choveu ontem à tarde, a nebulosidade pode ter contribuído para isso. Quando há nuvens no oeste, principalmente nuvens altas, esse fenômeno aí acontece. Muita gente registrou, né, Mari? Infelizmente Postou eu não redes. estava vendo isso na hora. Super me arrependi. Será que hoje vai acontecer de novo, hein? Não sei, depende das Vou ficar de condições olho meteorológicas. E é isso, a gente vai encerrar com essas imagens belíssimas. Olha aí, uns tons mais rosados. Ficou muito bonito o céu. Lindo! Boa tarde para vocês, então, e até amanhã. Fiquem agora com o Espaço Cidadão e Robson Carvalho. Até lá.